Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês esse livro e falar um pouquinho sobre ele. Eu ganhei esse livro do meu filho Pedro. Era um livro que eu queria há muito, muito tempo, que eu queria muito, e eu fiquei tão feliz o dia que eu recebi, tão feliz. Já tem mais ou menos um mês que eu ganhei. Eu li ele rapidinho. E hoje eu quero falar um pouquinho dele para vocês. Esse livro aqui, gente, é maravilhoso. É um best-seller mundial. Ele é recorde de vendas em 44 países. Isso significa que ele é muito bom, né? Assim, eu super recomendo vocês a comprarem e lerem, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Aqui conta a história do Leili Sokolov. Ele era um judeu que sobreviveu aos campos de concentração. Esse livro aqui, na verdade, ele é um romance. Depois vocês vão entenderem por que ele é um romance. Como na história da Olga Landil, ele não sabia para onde estava sendo levado. Se você ainda não viu o vídeo que eu fiz do livro da Olga Landil, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês estarem indo lá conferir, que também é um livro maravilhoso. Então ele não sabia para onde estava sendo levado. Então ele levou uma mala com roupas, as melhores roupas, livros e dinheiro. Aí quando chegou na estação, eles foram jogados lá no vagão de carregar animal e foram com destino, né, desconhecido. O Leili conta que durante a viagem ele tentou contar quantas pessoas que tinha no vagão. Mas quando o vagão balançava, ele perdia a conta, porque eram muitas cabeças. Então não se sabe quantas pessoas que tinha no vagão. Nesse vagão só tinha homens jovens, né? Nesse vagão que o Leili estava. Aí quando chegou lá nos campos, como sempre, né? Fila para a direita, fila para a esquerda. O Leili foi para a fila da direita e aí ele entrou na fila para receber a tatuagem. Então ele foi tatuado aqui no pulso com o número 32.407. Então a partir daquele momento ele não tinha mais nome e sobrenome. Ele era apenas um número. E aí lá dentro dos campos ele foi destinado para vários trabalhos escravos, né? Até que ele foi colocado para trabalhar como assistente do tatuador. Aí ele aprendeu, né? Aprendeu a técnica daquele tempo, né? E aí um certo dia o tatuador não foi trabalhar e não se sabe o que aconteceu com esse homem. Ele era um francês, nunca se soube o que houve. E aí o Leili passou a ser o tatuador oficial. Então o tatuador ele tinha certas regalias. Aí ele tinha um quartinho só para ele tinha uma cama só para ele, não precisava de dividir a cama com um monte de homens, né, que às vezes nem cabia. E ele podia circular por entre os campos, né, por entre os blocos, desde que ele estivesse carregando a bolsa de tatuador, porque a bolsa de tatuador era garantia de sobrevivência para ele. E ele também comia num lugar lá onde ele podia repetir. Então, assim, ele comia a sopa com um pedaço de pão e o segundo pedaço de pão ele não comia. Ele escondia dentro da manga da camisa. Aí ele ia lá no bloco antigo dele e via alguém que estivesse mais necessitado, né, de alimento, né, que estivesse fraco, doente, aí ele cedia aquele pedaço de pão. Então, gente, ele arriscava a própria vida para dar um pedaço de pão para o necessitado, porque se ele fosse pego, era morte na certa. O Leili, ele era uma pessoa muito inteligente, muito corajoso e muito solidário também. Ele vivia arriscando a vida para ajudar outras pessoas. Então ele arriscava a vida todos os dias, cedendo um pedaço de pão para alguém que estava necessitando, né? Mas com o decorrer do tempo, ele descobriu uma forma de conseguir alimentos fora do campo. Mas para vocês saberem dessa proeza, só vocês lendo o livro, gente. Vocês leem que a história é fantástica.
que vocês vão ver como ele é inteligente e corajoso. Bem no finalzinho, ele é pego nisso, e aí as consequências são cruel. Essa é a parte do livro, para mim foi a pior parte do livro, foi essa onde ele foi pego, porque o castigo foi cruel, gente. E foi a parte do livro em que eu chorei. Nossa, eu chorei muito nessa parte do livro, porque assim, quando ele estava indo, assim, na cabeça dele que ele estava indo para a morte. Então, ele começou a se despedir de toda a família no pensamento. Então, assim, primeiro ele começou a se despedir da mãe no pensamento. E essa parte foi a parte que tocou o meu coração. Foi a parte assim, nossa, e a parte que eu chorei foi essa. Mas, né, mas ele não morreu, né, gente? Então, um dia ele chegou de manhã para trabalhar e viu uma fila imensa de mulheres. E aí, assim, era costume dele sempre trabalhar de cabeça baixa. Mas aí teve um momento em que ele levantou a cabeça e deu olho com olho. Que tem até aqui, ó, aqui um pedacinho aqui, e eu vou ler para vocês. Ao terminar, segura o braço dela um instante além do necessário, olhando de novo em seus olhos. Ele força um breve sorriso, ela retribui com o mais discreto, mas os olhos dela dançam diante dele. Ao mesmo tempo, o coração parece parar e começar a bater pela primeira vez, forte, quase ameaçando pular para fora do peito. Gente, ele se apaixonou perdidamente, amor à primeira vista pela moça. Aí, ela já tinha uma tatuagem, ele foi refazer a tatuagem dela. E aí, ela se foi e ele ficou com ela nos pensamentos durante muito tempo. Como ele podia circular entre os blocos, no domingo ele não trabalhava. Então ele decidiu ir nos blocos das mulheres. E aí ele andou lá, andou e até que ele encontrou com ela. Aí encontrou, ficou sabendo o nome dela, pegou amizade e aí começou um lindo romance. Ela era a Gita Furmanova. Ela também era da Eslováquia. E ela foi para lá antes do Leile, porque ele foi no dia 23 de abril e ela foi no dia 3 de abril, então ela chegou lá antes dele. Então a tatuagem dela tinha apagado. E aí ele foi refazer a tatuagem. Então a escritora, a Heather, ela foca muito nesse romance. Por isso que o livro é um romance. Porque ela foca muito, porque eles arriscavam a própria vida para poderem conversar, para poderem se encontrar. E em meio a tanta coisa ruim, a tanto sofrimento, a tanta coisa, né? Aquele amor ali, ó, prevaleceu. E eles davam um jeitinho de conversar, de, sabe, de se encontrar. Gente, a história é maravilhosa, maravilhosa. E aconteceram muitas coisas nesse meio tempo. Ela adoeceu, ele também adoeceu. Ele foi lá pro castigo dele quando foi pego. Ela não sabia para onde que tinha acontecido. Ela achava que ele estava morto. Então, assim, muita coisa aconteceu, né? Ele tinha esperanças de sair dali e construir uma família com ela, mas ela não tinha esperança. Para ela, o futuro era ali e eles iam morrer ali. Para ela não tinha futuro. Tanto é que ela não falou o sobrenome dela para ele o tempo que eles estavam lá, porque ela falou que não tinha o porquê saber, porque eles iriam morrer ali. Mas ele não, ele sempre otimista, esperançoso, sempre falava que eles iam sair dali, ia ficar junto, ia ter filho e construir uma vida. Mas ela não tinha muita esperança, porque eles ficaram ali por 3 anos. Então, assim, foi muito tempo, né? Foi 3 anos. E eles não via nada acontecer, assim, né? De esperança para sair dali, né? Aí, quando estava chegando no. Ah, tá. Deixa eu falar para vocês antes que eu me esqueça. Quem aqui viu o vídeo de eu falando da Olga Landil, lá
do Joseph Mengele, então, o Leyle, ele conheceu o Joseph Mengele pessoalmente. Inclusive, ele foi até o consultório do Mengele para tatuar algumas mulheres. Então, ele viu algumas cenas, porque ele fazia o Mengele, ele fazia experimentos, né, com crianças. Aqueles experimentos mais macabros possíveis que vocês podem imaginar. Ele gostava muito de gêmeos, de anãos. Então, assim, e o Leyle morria de medo dele, morria. Quando o Leyle estava tatuando, que ele ouvia um assovio, porque ele ficava andando lá, sabe? Porque ele sempre participava da seleção de quem ia para a direita, quem ia para a esquerda e quem ia lá para o consultório dele. Então ele sempre estava assoviando. E quando o Leyle ouvia aquele assovio, o Leyle começava a tremer, porque ele morria de medo. Então, assim, aí tem também uma parte que conta aqui sobre o Joseph Mengele. Então, aí quando chegou o final estava chegando o final das guerras, então eles tinham que esvaziar os campos. E aí levaram as mulheres para um lado e os homens para o outro lado. A Gita, ela tinha 3 amigas assim que elas sempre estavam juntas, que era a Silka e mais 2. E aí elas se separaram dessas meninas, elas não sabem para onde que essas meninas foram. Aí estavam encaminhando as mulheres para um outro campo, mas a Agita conseguiu fugir com mais 3 moças. E o Leyle foi também para um outro campo. Aí ele ficou um tempo lá nesse campo e depois ele conseguiu fugir. Mas se vocês lerem aqui, tem todo uma história para dar certo, para eles fugir, porque não foi assim tão simples, né? E aí, quando o Leyle fugiu, ele foi direto para casa, né, para ver a família. Mas aí, quando ele chegou lá, ele teve uma notícia muito triste. Só estava a irmã, porque a irmã tinha casado com um russo, então ela trocou o sobrenome pro sobrenome do marido. Então não levaram ela, mas o resto da família levaram todos, os pais. O irmão tinha morrido em confronto e levaram a cunhada com os 2 sobrinhos. E eles foram executados logo que chegou nos campos. Então, assim, foi muito triste. Mas aí ele contou para a irmã sobre a Gita, que ele se apaixonou, né, que eles viveram um romance lá dentro. E aí a irmã falou assim: "Não, você tem que ir procurar ela, vai procurar ela". E aí ele decidiu ir para uma cidadezinha que chamava Bratislava, procurar por ela. E aí ficou procurando, procurando, até que ele conseguiu encontrar ela. Aí, no momento em que ele encontrou ela, ele pediu ela em casamento. E em outubro de 45 eles se casaram. Aí começou a formar uma vida, né? Os dois, né? E aí ele começou a trabalhar com tecidos. Ele comprava e revendia tecidos. Mas aí nesse decorrer de tempo também aconteceu muitas coisas. Ele foi preso, ele teve que fugir para um outro lugar, né? Construir vida em outro lugar. Aí nesse outro lugar ele voltou a trabalhar com tecidos, abriu uma loja de tecidos, né? E aí a Olga não, a Gita, ela queria trabalhar com o marido. Então ela fez um curso de moda e aí ela começou a desenhar roupas femininas. Então assim, aí o ai como que fala? A empresa deles, né, começou a crescer bastante, eles começaram a prosperar. Aí aqui no livro fala que eles começaram a frequentar os melhores restaurantes, começou a andar muito bem vestido, porque realmente eles prosperou, né? Mas a Olga tinha um sonho assim que ela achava que não ia mais conseguir. Mas, para surpresa e alegria dela, ela engravidou. E o bebê nasceu em 1961, para alegria do casal, né? A Gita, ela morreu em outubro de 2003. O filho deles,
Porque tem uma parte aqui, uma participação do filho aqui na história. O filho conta que eles não falavam sobre o assunto, eles não tocavam no assunto do que aconteceu com eles, do que eles viveram lá, eles não falavam, assim, quase nunca tocavam nesse assunto. Mas o Leile conheceu a Heather, a nossa escritora aqui, ele conheceu ela no hospital que ela trabalhava na Austrália. E aí se conheceram lá no hospital, ele já estava com 80 anos, e aí ele decidiu contar para ela toda a história, né, que tem aqui nesse livro. E eles ficaram amigos e ele ficou narrando para ela durante 3 anos. 3 anos eles marcavam, ela ia para casa dele e lá eles passavam horas conversando horas e ele revivia as coisas e ela chorava junto com ele. E aí ele contou toda a história do livro para ela. E aí ele faleceu também em outubro de 2006, 3 anos depois da Gita. Então, gente, é um livro maravilhoso. Essa Heather, ela é uma escritora maravilhosa, maravilhosa. E, e aí tem a sequência desse livro, que é esse aqui, ó. A Viagem de Silka, que é o próximo livro que eu quero, que eu já cantei marido, que eu já cantei filho, que eu quero esse livro aqui, ó. Ele é meio que uma sequência, porque a Silka, ela estava aqui no campo, ela era amiga da Gita, ela era amiga do Leile. Quando ele foi pego lá, que eu falei para vocês que ele foi castigado, ela quem salvou a vida dele. E, e ela foi eu não sei se, assim, algumas moças, eles não raspavam a cabeça. Ela, aqui no livro conta que ela era muito linda, e eles não raparam a cabeça dela. Então ela tinha um cabelo enorme, aí ela prendia e amarrava um lenço na cabeça para ficar igual às outras, né? Porque as outras, igual a Gita, tinha a cabeça raspada e usava um lenço. Então, para ela não ficar diferente das outras, ela sempre ficava com um lenço na cabeça. Mas se vocês lerem o livro, vocês vão entender o porquê que não cortaram o cabelo dela. É triste, gente, é muito triste. Mas se vocês lerem, vocês vão entender. Então, o livro aqui, A Viagem de Silka, é meio que continuação desse livro aqui, porque na hora de fugir, ela e a Agita, elas são separadas, ela vai para um outro lugar. E também, aqui no livro fala que em 1970, a Gita e ela se encontraram. Em 1970, elas se encontraram pela primeira e última vez, né, depois dos campos. Então, assim, eu quero muito aquele livro. Aí, quando eu ganhar, eu leio e venho aqui e falo para vocês um pouquinho sobre o livro e conto um pouquinho da história para vocês. Então é isso, pessoal. Muito bom o livro, super recomendo, vale a pena vocês comprarem e lerem, vale muito a pena. Um beijo enorme no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.